Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, primeira coisa que eu queria refletir com todos vocês, depois de ouvir o Evangelho, queria pedir a vocês a licença para a gente falar um pouco além do Evangelho de hoje, tá bom? Irmãos, eu sempre, lendo a Palavra de Deus, peguei da Palavra de Deus os seus ensinamentos. E houve no Antigo Testamento um momento em que o templo onde Deus habitava, o templo onde estava a Arca da Aliança, foi invadido pelas tropas inimigas do povo de Deus. E o profeta Elias diz que, olhando para o templo, ele viu o templo ser queimado, ser derrubado, e ele viu que Deus saía do templo e ia em direção ao deserto. Padre, o que é que isso ensina para nós? Isso ensina, irmãos e irmãs, que a presença de Deus, ela está aonde está o seu povo. Por enquanto, agora eu vou chegar onde eu queria. Por enquanto, nós não estamos tendo a permissão, nós não podemos rezar nas igrejas. Mas isso não significa que Deus está ausente. Isso significa que Deus fez uma mudança. Que Deus agora está aonde está o seu povo. E aonde é que está o povo de Deus? Ou nós só somos povo de Deus quando estamos dentro da igreja? Claro que não. Então eu vou dizer para vocês qual é o segredo que nós vamos agora viver na nossa vida. Nós vamos pegar toda a nossa vida de igreja e vamos viver aonde? Nas nossas casas. Transforme sua casa numa igreja. Transforme sua casa num lugar da habitação de Deus. Senão você vai sair perdendo. Senão você vai perder esses 6 meses, que nós já vamos inteirar 6 meses, sem estar na presença de Deus. Padre, como é que isso é possível? Primeiro, todo mundo tem Bíblia em casa, acredito eu. Quem não tem é fácil conseguir. Segundo, a maioria de nós
sabe como ler o Evangelho, sabe como ler as leituras do dia e rezar. Então faça isso. Todos os dias que você puder, reúna sua família e transforme sua casa numa igreja. Por que isso, Padre? Porque enquanto a gente não puder abrir as igrejas para todo mundo vir, as nossas casas serão as nossas igrejas. Ah, Padre, mas tem gente que não vai. Quem não for, deixe. Ah, eu não quero ir, pois fica onde você está. Mas quem quiser ir, leve. Quem quiser ir, traga para rezar com você. E como é que eu faço isso, Padre? Eu vou dizer de novo o conselho que eu dei há algumas semanas atrás. Se você tiver um quarto vazio, ah, Padre, meu filho se casou, minha filha se casou, eu tenho um quarto vazio. Transforme aquele quarto numa capela. Se você não tem um quarto vazio, pegue o alpendre da sua casa, pegue a sala da sua casa e ali coloque um altar, coloque uma cruz, coloque uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo ou de Nossa Senhora, um ícone, um quadro religioso, e ali vai ser o seu altar enquanto você não volta a celebrar nas igrejas. Ah, Padre, e para que fazer isso? E eu vou dizer agora por quê. A nossa fé, isso é muito sério que eu vou dizer, a nossa fé, para a gente chegar até Deus, nós temos duas etapas. A primeira etapa é a gente abraçar a fé. É o que todo mundo já fez. Nós já abraçamos a fé. Ah, Padre, eu fui batizado, estou salvo? Ainda não. Porque no batismo você abraçou a fé. É a primeira etapa. Você primeiro abraça a fé. Ah, Padre, eu estou com muita vontade de caminhar nos caminhos de Deus. O que está acontecendo? Você está abraçando a fé. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, você agora precisa se santificar. É o que os nossos irmãos protestantes não aprenderam ainda. Para os nossos irmãos protestantes, basta abraçar a fé, o que é errado. Só abraçar a fé não significa que você está salvo. Deixa eu explicar de um modo bem simples. O fato de eu apontar a flecha para o alvo, quer dizer que eu já acertei o alvo? Não. Então, quando você abraça a fé, você está apontando a flecha para o alvo. O que é que falta agora fazer? Atingir o alvo. Então, depois que eu abraço a fé, eu preciso me santificar. E como é que eu me santifico? É no dia a dia. É no dia a dia que Deus vai tirando da nossa vida o que nos faz mal. E a nossa santificação vai acontecendo aí, a cada dia. Ah, Padre, e como é que eu sei que eu já estou pronto para ir para o céu? É quando você não tiver mais medo de partir, quando você não tiver mais medo de ir para o céu, e quando você já entender que o céu é melhor do que aqui. É sinal de que Deus já está lhe preparando para lhe levar para o céu. Padre, o senhor está inventando tudo isso? Não. Vocês viram o que é que São Paulo diz na segunda leitura? Cristo é o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia. O que é a primícia? É o primeiro. Alguém antes de Jesus ressuscitou? Não. Então quem foi o primeiro a chegar no céu ressuscitado? Jesus Cristo. Então se eu quero ir para o céu, eu tenho que seguir o exemplo de quem? De Jesus Cristo. Eu quero me santificar, como é que eu faço? Jesus Cristo. Eu quero falar com Deus, como é que eu faço? Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o primeiro. Então de toda a igreja Jesus é o primeiro. Mas Jesus foi o último? Não. O que é que diz São Paulo? Depois de Jesus, vem aqueles que pertencem a Ele. E eu pergunto a vocês, qual foi a pessoa que mais pertenceu a Deus no mundo, senão Nossa Senhora? Ah, Padre, por que Maria pertenceu a Cristo mais do que nós? Porque Nossa Senhora, além de se santificar, ela nunca cometeu pecado. Então ela pegou a graça que Deus deu para ela, que foi a graça de não ter pecado, e ela fez disso ainda, ela aperfeiçoou ainda mais. Então nada em Nossa Senhora foi tocado pelo maligno. Na nossa vida, muitas coisas o maligno tocou. Como, Padre? Quando você sente raiva, quando você sente inveja, quando você sente ciúmes, quando você sente mágoa, quando você tem vingança no coração,
quando você quer fazer alguém sofrer, tudo isso é porque o mal tocou a sua vida. O que eu disse não é nem só pecado, são imperfeições que nós temos, são defeitos que nós temos. Maria não teve defeitos, por isso que ela pertenceu toda a Deus. E como Nossa Senhora pertenceu toda a Deus, logo depois de Jesus Cristo, quem foi a primeira que Deus chamou para ressuscitar também? Maria. Isso é um dogma de fé, ou seja, não está escrito na palavra de Deus assim, Maria ressuscitou, mas Deus deu os sinais. Ora, se uma pessoa que não tem pecado não precisa morrer, se Nossa Senhora não tinha pecado, então ela também não precisava morrer. Isso quer dizer, irmãos e irmãs, que hoje, no dia 15 de agosto, que seria o dia da morte de Maria, ela não foi para a cova, ela foi para o céu, de corpo e alma. Por quê? Porque ela pertenceu a Deus e porque ela se manteve santa. Ela continuou e aperfeiçoou o seu caminho de santificação. Ah, padre, o que tem a ver isso com as igrejas nas nossas casas? A gente não se santifica sozinho. Você e eu, nós não temos a condição de sermos santos sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus e precisamos da ajuda dos irmãos. O que é a igreja? É o lugar onde um irmão vai ajudar o outro. Deus não criou a igreja para ser um lugar ruim. Deus criou a igreja para que uma pessoa que está se santificando ajude o outro. Padre, onde é que está isso nas leituras de hoje? Vejam o Evangelho. No Evangelho vocês têm 2 mulheres santas e 2 crianças santas. Quem são eles? Quem são as mulheres santas do Evangelho de hoje? Isabel e Maria. E quem são as crianças santas? Jesus e João Batista. E por que, padre, que elas precisavam uma da outra? Isabel precisava de uma mulher santa para poder ela terminar o seu tempo de gravidez, porque Isabel já era idosa, e Isabel ia cuidar daquela criança junto com a mulher que ela mais confiava, que era a sua prima, Nossa Senhora. E Maria precisava de alguém que acreditasse nela, que ela engravidou sem ter dormido com José, e nem com homem nenhum. Quem foi que acreditou nisso primeiro? Isabel. Assim que Maria chega na casa de Isabel, em Aincarim, que era a cidade que ela morava, o que é que Isabel diz? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ora, se Nossa Senhora tivesse cometido adultério, essa criança não seria um fruto bendito. Se Nossa Senhora não fosse uma mulher santa, ela não seria bendita entre as mulheres. Então Isabel está reconhecendo: Maria, você não pecou, e Maria, você carrega um menino santo. E Isabel diz mais, ela fala assim: eu não mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Então Isabel está reconhecendo que Maria é mãe de Deus, porque Senhor, na palavra do Evangelho, não é apenas, como eu digo, o Senhor está bem, não. Senhor aqui é sentido de Deus, Kyrios. Então mãe de Deus, mãe do meu Senhor é mãe de Deus. Isabel está reconhecendo que Maria recebeu uma vocação grande. Para quem gosta de Bíblia, também Isabel está chamando Nossa Senhora de Arca da Aliança, porque essas foram as palavras que Davi disse quando trouxeram a arca para a casa dele. Davi estava lá, trouxeram a arca e ele diz: eu não mereço que a arca do meu Senhor venha me visitar. Isabel está dizendo para Maria: eu não mereço que a mãe do meu Senhor, ou seja, Maria, você é a Arca da Aliança. Padre, o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é o lugar onde tem os objetos tocados por Deus. O cajado de Moisés, as tábuas da lei. Então, as coisas que Deus tocou. E qual foi o lugar que Deus não só tocou, mas habitou? O ventre de Nossa Senhora. Por isso que ela é a Arca da Aliança, é a mãe do meu Senhor,
que vem me visitar, como a Arca da Aliança veio até mim. Também, irmãos e irmãs, existe outra coisa bíblica aí. Isabel diz assim: feliz aquela que acreditou. Sabem quando é que é dito isso? Para Abraão. Abraão, quando acreditou na promessa de Deus, foi dito para ele: bem-aventurado, feliz aquele que acreditou. Quem foi Abraão? O nosso pai na fé. O primeiro homem a acreditar em um só Deus. Nosso pai na fé. Se Isabel está chamando Maria, dizendo que feliz aquela que acreditou, o que é que Isabel está dizendo para nós? Que Maria é tão importante quanto Abraão. Então Abraão é o nosso pai na fé. E Maria é o quê? É a nossa mãe na fé. Por isso que nós chamamos Maria de Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe na fé, a Nossa Senhora na fé. Ah, padre, por que Maria é nossa mãe na fé? Porque de todas as promessas que nós hoje cremos, ela foi a primeira a acreditar. Jesus é filho de Deus. Quem foi que primeiro descobriu isso? Maria. Jesus veio para fundar a igreja do Senhor. Quem primeiro entendeu isso? Maria. Jesus vai precisar passar 3 dias morto. Quem foi que primeiro passou por isso? Maria. Quando Jesus se perde no templo por 3 dias. Então Maria é a nossa mãe na fé. E vocês viram que ela é a única, junto com Jesus, que não reclama na hora da cruz. Porque ela está participando daquele momento. Quero, irmãos e irmãs, terminar essa parte da Bíblia ainda, do Evangelho de Lucas, com outra coisa importante que às vezes nos passa despercebido. Quando Maria e Isabel se encontram, o que acontece com as crianças? Jesus fica no seu canto, mas o João, acontece o quê? Ele estremeceu de alegria. João Batista estremeceu de alegria. Qual é o principal sinal de que Deus está presente? É a alegria. Num lugar onde está todo mundo triste, se acabando, a gente duvida que Deus esteja ali. Num lugar onde só há sofrimento, Deus, às vezes, o Senhor está nos lembrando hoje que o primeiro dom do Messias, o primeiro presente do Salvador, aí tem que lembrar de Isaías, quando o Salvador chegar, ele vai fazer uma festa e vai dar um banquete para todo mundo. O que é que Jesus está fazendo hoje no Evangelho? Está trazendo a alegria para Isabel e para João Batista. E eu queria fechar esse Evangelho que nós ouvimos, repetindo aquilo que eu falei. Para mim hoje, o mais importante desse Evangelho é reencontrar essa prima que encontra a sua prima, Maria que encontra Isabel, e as duas que vão se ajudar. É o que nós precisamos viver na igreja hoje. Você está casado com alguém, você está casado com a sua esposa, com o seu esposo, ele não está bem, ela não está bem, o que você vai fazer? Você vai animar essa pessoa na fé. Você vai trazer para essa pessoa essa alegria da salvação. Uma pessoa que se santifica, santifica a outra também. Ninguém se santifica sozinho. Uma pessoa que se santifica, santifica o outro. Esse encontro de Maria e de Isabel me lembra isso. A gente abraçou a fé para quê? Para que um ajudasse o outro. Hoje, irmãos e irmãs, nós temos uma grande ajuda, que é a ajuda de Nossa Senhora. Maria está no céu, morta ou viva? Viva. Então Maria pode rezar por nós? Pode. Maria pode nos dar recados de Deus? Pode. Maria pode aparecer para alguém na igreja e dizer: olha, preciso fazer isso, senão vai dar coisa errada. Pode. E Nossa Senhora aparece. No século passado, Maria apareceu, pelo menos a igreja confirma, 3 vezes. Nossa Senhora apareceu em Fátima. Nossa Senhora apareceu na Espanha, num lugar chamado Garabandal. E Nossa Senhora apareceu em Medjugorje. E o que Maria estava avisando?
se não houver conversão, se o mundo não se afastar do pecado, coisas ruins vão acontecer, guerras vão acontecer, e aconteceram. O que Maria tem avisado nos últimos anos para nós? Que o mundo tem tomado um caminho de destruição. O que estamos vivendo agora? Exatamente isso. Um mundo que está num caminho de destruição. E eu estou falando isso porque nós hoje estamos celebrando Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora que ajuda, Nossa Senhora que dá apoio para o cristão. Por que nós precisamos de amparo? Porque nós estamos sozinhos. Às vezes nós caminhamos na fé sozinhos e precisamos do amparo de Nossa Senhora. Então peçamos a Maria que tudo que a gente fizer na igreja, tudo que vocês fizerem na igreja, seja para apoiar, para amparar os outros cristãos. Nossa intenção é essa. A minha intenção é essa. É que a nossa vida seja um amparo. A nossa vida sirva para apoiar. Que cada um apoie o seu irmão na fé. Não derrube seu irmão, mas apoie seu irmão na fé. Isabel bem que podia ficar com inveja de Maria, mas ela não ficou, porque era uma alma santa. Isabel bem que podia não dizer nada, mas ela disse. Por quê? Porque ela queria animar a sua prima, Nossa Senhora. E Nossa Senhora hoje também está muito presente na igreja. Maria, ela ilumina a igreja. Maria, ela reflete a luz de Deus para a igreja. Por isso que quem busca Maria encontra Jesus, porque a luz de Maria não é dela, é a luz que vem de Deus. E na imagem aqui da nossa padroeira, desta capela, vocês têm bem claro Nossa Senhora, que é rainha, está segurando um cetro de rainha, não é? Ou seja, não é uma mulher qualquer, é a rainha da igreja, mas ela está segurando no outro braço quem? O seu Filho, Jesus Cristo. E ela está dando para nós o seu Filho. Ela está oferecendo para nós o seu Filho, que é o seu maior presente, o seu maior tesouro. Que nós possamos acolher Jesus e Maria. Porque quem acolhe Maria, acolhe Jesus. E quem acolhe Jesus, também acolhe Nossa Senhora. Vamos pedir ao Senhor que a nossa fé aumente e que esses meses não sejam meses de queda na nossa comunidade, mas sejam meses de erguimento, de a nossa fé ainda mais se levantar. Amém? Amém. Maria, cheia de graça